Estamos aqui para trazer um pequeno resumo, né, sobre honrar pai e mãe. Primeiramente, queria começar dizendo que em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz a palavra do Senhor, que no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra do original hebraico é usada aí de Deus, Elohim, está no plural, né? É o Deus que criou todas as coisas, é o Deus que fez todas as coisas. Inclusive Deus criou a primeira família e celebrou o primeiro casamento, a primeira família, que foi de Adão e Eva no Jardim do Éden. Então Deus que instituiu o casamento, Deus instituiu a família, é bênção de Deus, é coisa maravilhosa de Deus. Aqui nosso texto áureo, né, nos diz assim: vós filhos, obedeceis em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Como Deus é o nosso Pai, né, quando no primeiro versículo que nós lemos em Gênesis capítulo 1, verso 1, a palavra Elohim, que está no plural, faz alusão também à Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então observe que a Trindade começa com o Pai, né? O Pai que cuida de nós, que nos ama, que tem um amor, uma compaixão muito grande. Quando fala da compaixão de Deus, quando Jesus mesmo disse que ele foi movido de íntima compaixão, é um amor cuidador, é um amor, né, que ampara, que alimenta, que cuida, que protege. Então Deus criou nossos pais para cuidar de nós, para nos amar, para nos orientar, para nos dar norte, para nos dar sul, né, para nos dar orientações, para nos ensinar os caminhos, como diz aqui na Bahia, o caminho das pedras, né? Então esse texto muito importante, texto áureo: vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Então a obediência aos pais é importantíssima, né? Há muitos exemplos. Por exemplo, houve uma grande tragédia aqui no início de um ano aqui, não tem um ano exato aqui para passar para vocês, mas aqui no Brasil iniciou-se o ano com uma tragédia muito grande de muitos jovens em uma certa boate. Ele pegou fogo, as pessoas conhecem essa história, e ali muitos jovens foram mortos. E que há relatos de filhos que foram sem autorização, por exemplo, de seus pais, né? Então não obedeceu: ó filho, fica em casa hoje, não vai hoje e tal, deixa para ir um outro dia, e acabou acontecendo essa tragédia, não por conta disso. Mas se ele obedecesse o pedido do pai de não ir naquele momento ali, poderia ter evitado até acontecer certas coisas. Então existem muitos exemplos mais, quando os pais pedem para nós, porque ele tem experiência, já passou por aquilo, por situações adversas na vida. Então a obediência ao pai é um princípio muito importante que nós precisamos ver. Essa geração de hoje precisa obedecer mais os seus pais, precisa dar mais atenção aos seus pais, ouvir mais os pais, sentar mais com os seus pais para ouvir seus conselhos, suas diretrizes, né? Enfim, eles têm muita coisa boa para passar para a gente. Na verdade prática diz assim: honrai pai e mãe vai além da simples obediência, implica amar e respeitar de forma elevada, demonstrando espírito de consideração. Eu me lembro que, um exemplo, que uma jovem chegou para o pastor aqui no Brasil, e disse: pastor, eu quero casar, e eu selecionei um jovem inteligente, maduro, é um homem de Deus, está na igreja, é batizado, serve ao Senhor, já é formado, tem curso superior, pós-graduação, né? E eu quero casar com ele, mas porém tem uma coisa que não está legal, não está bem. O pastor, o que está acontecendo? O que ocorreu, meu filho? Ela respondeu, e ele batia na mãe dele. O pastor riu e disse: ah, meu filho, se ele bate na mãe, quanto mais em você, então não casa não, né? Então imagine a que ponto o camarada chega, a bater na mãe. Então isso não é honrar, isso não é respeitar, né? Isso não é amar, isso não é cuidar, né? Observe a palavra, como diz o texto no Salmo 23, verso 1: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pastor ali quer dizer aquele que cuida, aquele que alimenta, né? Aquele que aconselha, aquele que corrige, aquele que disciplina. Então nossos pais, Deus colocou nossos pais ao nosso lado para isso, para cuidar, para nos disciplinar nos momentos que for preciso, para nos ensinar o caminho bom, né? E hoje nós temos na Bahia, por exemplo, um forte índice de adolescentes que têm seguido um caminho mau, um caminho de prostituição, e a contaminação, por exemplo, do vírus HIV. O índice é muito forte na veia dos adolescentes, dos nossos jovens, né? Então há uma necessidade de ter base familiar. Então Deus, criando este mandamento de o filho honrar pai e mãe, é para que tenha uma família harmoniosa, é para que viva em paz, é para que evite
que esses males, que essas doenças, que essas coisas ruins, que esses ataques do mal cheguem até a família para destruir, para acabar com ela. Então é por isso que é muito importante os pais manter esse relacionamento bom, amável com seus filhos, e os seus filhos também manter essa recíproca de amar, cuidar e obedecer os seus pais. É importante manter esse amor, esse carinho, né, com os pais. Enfim, os pais biológicos, a santidade na ordem social. Os pais são representantes de Deus na família. Então o pai tem autoridade. O pai tem autoridade sobre o filho. Enquanto os filhos estiverem em casa, morando debaixo do teto do seu pai e de sua mãe, é necessário que os filhos entendam que eles estão debaixo de autoridade. E quando estiverem ali, tem que ter regras. Tem hora de chegar, tem hora de sair, né? Tem que obedecer os pais. Não é fazer o que quer, o que põe na cabeça. É importante que os pais também ponham regras e os filhos obedecerem essas regras, né, que os pais impõem dentro do lar. São eles que geram os filhos e são responsáveis pelo bem-estar deles, pelo seu sustento, alimentação, veste, saúde e educação. São os pais que são responsáveis, que são os que mantêm a família, né, que sustentam os filhos. Então é importante respeitar os pais, né, não só porque eles mantêm, eles educam, eles alimentam, eles na casa, não. Porque primeiramente são pessoas que merecem o seu amor, que merecem o seu carinho, merecem o seu respeito, né? Merecem a sua atenção diária e constante. Uma palavra de carinho: obrigado meu pai por tudo que o senhor tem feito, obrigado minha mãe, né? Eu te amo. Palavras que declaram o seu amor, o seu carinho para com os seus pais diariamente. É muito importante isso, né? E para nós concluirmos esta primeira parte desse tema de honrarás teu pai e a tua mãe, gostaria de concluir dizendo a respeito dos filhos adultos, né? Não existe uma idade certa para que você, tô adulto, posso deixar de honrar o meu pai e minha mãe? Não, muito pelo contrário. Agora você é um adulto, você tem que continuar honrando. Observe que o texto honrarás está no futuro. Então é importante que você sempre, enquanto em vida, continue honrando sempre os seus pais aqui na terra, os respeitando, né? E principalmente aqueles pais que deixam legados maravilhosos, né? Que deixam as coisas boas, não só coisas materiais, não me refiro só apenas a riquezas, mas que deixam um legado de educação, de respeito, um homem de palavra, né? Um homem que as pessoas tinham prazer de estar, de vender até mesmo sem dinheiro, apenas com a sua palavra, que deixou um legado extraordinário de educação, de caráter, de moral para você. Então isso você pode levar para a vida toda, né? Então não há base na Bíblia que honrar o pai e a mãe é só para crianças ou adolescentes, é para todos, até os adultos. Nossos pais, eles dizem o seguinte: você já está casado, está com filho já, mas você ainda é meu menino, você ainda é minha criança. E às vezes a gente se sente até constrangido com aquilo: poxa, eu já estou grande, já estou com 40, 35 anos, casado, tenho filho, minha mãe diz: você ainda é meu menino, você ainda é minha criança. Porque ela entende, porque é seu filho, que ainda você é filho dela, que ela ama, que ela cuida de você, que nunca deixou de ser seu filho, né? De ser sua mãe. Então é importante você reconhecer isso sempre, sempre, sempre e sempre. Ame seus pais, honre, respeite, sempre, nunca deixe de dar atenção, mesmo distante, ainda que você esteja do outro lado do mundo, sempre esteja ligando. Hoje não existe desculpas para que não mantenha esse contato, esse vínculo, né? Existem os meios de comunicação, a tecnologia hoje avançadíssima, por meio de WhatsApp, Facebook, enfim, você pode, por telefone, estar sempre se comunicando, mandando uma mensagem, não só nas datas específicas, mas sempre, também em suas orações constantes, apresentando os seus pais, pedindo a Deus proteção, pedindo a Deus saúde, pedindo a Deus graça sobre a vida deles, porque essa é a vontade de Deus. E quero fazer uma observação também aos pais, como está ortogado, ou seja, tem autoridade sobre vocês, abençoe seus filhos, né? Não diga que seus filhos vai carregar carroça quando crescer. Abençoe eles, que eles vão ser doutores, que eles vão ser ministros, porque está escrito em Provérbios 18, 21, o poder da morte e da vida está na língua, quem bem utiliza comerá do seu fruto. Então há uma autoridade sobre os pais. Abençoe seus filhos. Observe que a fé ela começa pela comunicação, que a comunicação gera um pensamento, que gera um sentimento,
que gera crença, e a crença ela é autorrealizável. Então use as suas palavras para abençoar seus filhos, para que sejam homens honrados, mulheres honrados, servos do Senhor, filhas do Altíssimo, né? Que sirvam o Senhor, que tenham ministérios honrados, que tenham caminhos prósperos, que tenham vidas realmente no Senhor, edificadas, né, em Deus, e que através da vida deles, eles possam atrair pessoas a Cristo, pessoas ao Evangelho, pessoas que vejam nos seus filhos a luz, o brilho, o sol, né, de Cristo na vida deles, que eles possam ser atraídos e se voltarem para Cristo, então, através da sua criação, e você ter o prazer e a honra de dizer, por além meu filho que eu criei, que eu eduquei, me ensinei o caminho do Senhor, ele obedeceu, serve ao Senhor, guarda os seus mandamentos, ama a Deus, está bem com o Senhor, e eu estou honrado por ter meus filhos, né? E daí ainda tem neto ainda que virá, enfim, isso tudo fruto do seu ensinamento aos seus filhos. E certamente ele passará isso para os seus filhos, e os seus filhos estarão passando de geração a geração. Então a importância de honrar pai e mãe é algo extraordinário, é algo que nasceu no coração de Deus, gerado no coração de Deus e transmitido para o coração dos pais, e que os pais transmitam isso para os seus filhos. E certamente os seus filhos vão retribuir com muito amor, com muita honra, com muito respeito. Essa fica a palavra para os pais, para os filhos nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus, queridos, ou Shalom Adonai, né, a paz do Senhor Jesus, Salam Aleikum, como diz os árabes. Enfim, estamos aqui mais uma vez para falar um pouco sobre eu creio no criacionismo, né? Um tema um pouco polêmico durante a história, de alguns anos, mas como nós que servimos ao Senhor e cremos na Constituição Divina, que é a carta magna de Deus, que é a palavra, que é o Deus da Bíblia, que nos revelou a sua palavra, que existe de eternidade a eternidade, conforme o Salmo 119, verso 89, para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece nos céus. Então a palavra de Deus, ela é eterna, é para sempre. É uma espada de dois gumes que corta para lá e corta para cá. Ou seja, dois cortes, dois lados, Antigo e Novo Testamento, em que Deus revelou para nós, através, num período de 1600 anos, através de 40 homens de Deus, né, que Deus usou, que inspirou, assoprou a sua palavra nos seus corações, e eles então foram usados de forma extraordinária para transmitir para nós a palavra de Deus. Então hoje estaremos tratando aqui um pouco sobre eu creio no criacionismo. O textual é o texto do dia, né, desse novo currículo da nossa CPAD, inclusive muito bom, né, excelente para os jovens. Diz o texto do dia: no princípio criou Deus os céus e a terra. Observe que no princípio criou Deus. A palavra Deus aqui, do original, é Elohim, que está no plural, então dá alusão à Trindade. Lembrando que Elohim é um dos nomes de Deus, porém um nome genérico, ou seja, nesse tempo, nos tempos antigos, muitos outros deuses também eram chamados de Deus e usavam essa palavra Elohim. Mas Elohim aqui é direcionado ao Deus Criador, ao Deus que cria todas as coisas, ao Deus que traz à existência o que não existe, né? É o Deus que criou os céus e a terra. Observe que céu está no plural, os três céus, né? E a terra. Então, dele a terra é a sua plenitude, todas as coisas pertencem a ele. E quem cria tem direito de estabelecer regras, princípios. Então, nosso Deus, através deste versículo, do primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis, o livro dos princípios, o livro da criação, que é o livro do Senhor, é o livro que Deus escolheu o profeta Moisés, nós profetas do Antigo Testamento, para trazer a nós uma revelação da sua criação extraordinária, do mundo para nós. Então está aqui Deus no plural, então faz alusão ao Pai, Filho e Espírito Santo. Na criação, o Pai, o Todo-Poderoso, o El Shaddai, ele planejou, ele arquitetou todo o seu projeto de criação do universo inteiro. E o Filho tem um papel de criar, né, de trazer à existência o projeto do seu Pai. E o Espírito Santo de Deus, ele tem a função de dar vida a que o Pai planejou, arquitetou, que o Filho criou. Então observe que quando o texto aí se vai lendo, você ouve muita palavra: exista, haja luz, haja água, haja isso, haja aquilo. Ali a voz de Jesus, conforme João diz no capítulo 1,
a voz de Jesus dizendo, haja, exista, e o Espírito Santo chocava com a palavra, saía da boca de Jesus, e ali gerava, nascia, aparecia um ser existente, era criado, foi assim que foi criado o universo e todas as coisas, inclusive o homem também, que veio um projeto do coração de Deus. Então, um tema muito importante. Então, Deus Todo-Poderoso, Deus único, Ele criou todas as coisas. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele louvor, a Ele pertence esse direito de criação, que é o Senhor Deus forte e poderoso. Por isso, nós dizemos também que a terra é dele, o direito de criação, redenção e preservação. Então, Ele criou a terra, Ele preserva, porque se fosse depender dos seres humanos, a terra não existiria mais, os animais não existiriam mais, né? Então, Ele preserva com o seu poder, sustenta com as suas mãos. Ele resgatou, através de Jesus Cristo de Nazaré, há 2000 anos atrás na cruz do Calvário, e resgata o ser humano, reconciliando toda a sua criação. A coroa que Ele deu ao homem no jardim do Éden, Adão e Eva, que nós temos perdidos para Satanás, para a serpente terrível, Jesus recupera, tira com força e com poder e grande glória, ali na cruz do Calvário, reconciliando o homem com Deus, na cruz do Calvário, né? Restituindo essa autoridade, esse governo ao homem. Então, nosso Deus, Ele é o Criador maravilhoso, lindo, né, de todas as coisas. Então, mas tem algo maravilhoso que podemos aqui também tratar. Surgiu uma teoria que tem confundido a mente de muitas pessoas. Mas como dizia Rui Barbosa, quem mal lê, mal ouve e mal fala. O homem não é inteligente porque ele pensa, o homem é inteligente porque ele fala. Se você não lê, se você não busca o conhecimento através da leitura, você mal fala e mal ouve. Então eu acredito que esse sujeito que criou essa teoria, que nem sequer concluiu os seus estudos, uma faculdade teológica, uma faculdade secular, né? Que esse sujeito inglês que criou a teoria da evolução, nem sequer chegou a concluir seus estudos. Então há um Deus da Bíblia, né, que criou todas as coisas, um Deus sério, que é o Deus da Bíblia, que diz que criou, e esses homens não leem a Bíblia, não estudam as Escrituras Sagradas, não creem que é a palavra de Deus, aí vão criando série de teorias, de confusões, para confundir a mente do ser humano. Mas a Constituição Divina, que é a Bíblia Sagrada, nos diz que foi Deus que criou os céus e a terra, né? Se nós saber como foi ou não, nós temos que crer, isso chama fé, é acreditar que foi o Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas. E separei aqui, como a nossa lição diz, o que é a teoria do evolucionismo. A evolucionismo é uma teoria que ensina, observe, que é uma teoria, não é uma criação, que todos os seres vivos são fruto de uma junção aleatória de elementos, ou seja, que todas as coisas que existem, que hoje surgiram, sem que houvesse um planejamento prévio e direcionado por Deus, essa é uma teoria e não uma lei. Observe que o texto em Efésios capítulo 1, verso 4, diz que Deus, Ele predestinou. A palavra pré quer dizer antes, destino. Então Deus, Ele teve um planejamento da criação. Essa teoria diz que não houve um planejamento. Diz a teoria do Big Bang, que houve através de uma explosão. Quando um homem bomba, um terrorista, que ele põe um monte de bomba no seu corpo, ele entra em um restaurante e que ele aciona o botão, não há uma criação, não é, de coisas harmoniosas. Há uma destruição de vidas e de todo o ambiente que cerca o poder explosivo daquelas bombas. Então, como pode, né, uma falta de planejamento, uma falta de criação, ocorrer uma criação tão harmoniosa como nós temos hoje, os seres humanos, né? Pode-se o homem parecer com um macaco, não é? Embora há pessoas que se pareçam, né, com um sanguíneo e tal, mas não quer dizer que ele é. Não quer que ele pareça, quer dizer que ele veio, que ele surgiu dali. Às vezes as pessoas até brincam de forma errônea, inclusive está dando até processo por isso, chamar as pessoas de macaco e tal, ocorrendo isso nos estádios, né? Então nós sabemos que a origem do homem, de toda a criação, é em Deus. É sustentado pelo Senhor da história, é o Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas. Dele a terra e a sua plenitude, a sua completude, todas as coisas foram feitas por Ele. É tão extraordinário que até as suas estrelas, Ele chama todas pelo nome, né? Chama todas pelo nome. E eu quero concluir aqui dizendo que essa teoria não tem fundamento bíblico, não tem como comprová-la cientificamente, tá? Então não é uma lei,
Tá? É uma teoria que um sujeito criou, botou na cabeça dele, embutiu nos livros e que veio dar nas escolas e que são ensinados nas escolas. Porém, a Bíblia, que é a palavra de Deus, que é a voz de Deus na terra, nos diz que foi o Senhor que criou todas as coisas. Assim fica a minha palavra nessa tarde. Em nome de Jesus, que Deus abençoe e até a próxima oportunidade. Querendo Deus.